Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu venho conversar com você a respeito de uma das obras de Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras. Eça de Queiroz é nascida em 1945 e faleceu em 1900. Essa história é narrada por Zé Fernandes, amigo de Jacinto. Jacinto é um milionário que vive na cidade de Paris e ambos são portugueses. Eles se reencontram ali em Paris e Jacinto convida Zé Fernandes para hospedar-se em sua casa e passar ali uma temporada com ele. O que a gente vai ter aqui é muita descrição a respeito das coisas. Era uma forma muito própria da época, né? Esse jeito de detalhar as coisas. Eça de Queiroz faz aqui uma reverência às tecnologias. Ele coloca na vida de Jacinto, esse milionário, tudo que você pode imaginar que havia de tecnologia na época. Então, constantemente são trazidas para a gente essas informações a respeito do que tinha de ponta. Se tinha aparelhos assim para uma infinidade de coisas, e uma delas chega a ser patética, que é uma máquina para abotoar as ceroulas de Jacinto. Tem uma máquina para abrir os envelopes de cartas. Ela vai fazer com que algumas vezes Jacinto fure o dedo. Então, com o dedo sangrando, acaba manchando as cartas. Ele acaba deixando essa máquina em desuso. É por aí a gente vai vendo, né? Tecnologias que dão certo, que fazem bem, alguma coisa relacionada à música, à iluminação, mas outras completamente desnecessárias. Jacinto vai receber muitos convidados em sua casa, pessoas importantíssimas, e inclusive quem ele chama de Sua Alteza, o Grão-Duque, que vai passar ali para um jantar. Na hora de servir o prato principal, que seria um peixe, que foi temperado à moda que este Grão-Duque pediu. Era uma receita enviada por ele estava com vontade de comer aquela comida. E assim, um homem bastante soberbo, esse Grão-Duque. Obviamente, por onde ele passa, as pessoas oferecem o que há de melhor a ele. Mas ele é um homem assim que não tem respeito pelo que lhe é servido, né? Então ele fala assim, com muito desprezo dos lugares onde ele recebeu um jantar. Ele diz que come-se muito mal naquele determinado lugar. Sabe, umas coisas assim bastante feias, né? E quando esse Grão-Duque está neste jantar na casa de Jacinto, acontece o inusitado, que esse prato principal, ao ser servido, ao ser encaminhado para a sala de jantar, ele fica travado num elevador. Então, de tanta tecnologia que a gente vai tendo consciência de que existe naquele período, é uma coisa cansativa de você ficar sabendo, né? Por um lado é curioso, você fica pensando, nossa, então existia isso, né? Nunca pensei que alguém iria criar uma máquina com essa finalidade. Ao mesmo tempo são coisas assim, tão obsoletas, tão sem importância para a gente. Sei lá, tem o lado da curiosidade, tem o lado da falta de importância e até do absurdo, assim. Jacinto tendo todo esse dinheiro, e sendo ele um homem importante na sociedade, ele é convidado para inúmeros eventos. Esse homem não tem paz. Ele tem que ir para qualquer chá que fulano de tal, importantíssimo, está oferecendo. Os senhores, os cavalheiros de tal entidade estão oferecendo. Tudo ele tem que participar. E ele sente aquilo assim uma coisa muito chata, ele não tem prazer naquela vida. O Jacinto, ele se gaba de desde cedo ter a fórmula da felicidade. Nada mais é que a suma potência versus a suma ciência resultam na suma felicidade. Isso é uma fórmula louca que ele inventou quando ainda mais jovem, e ele leva isso para sua vida. Então ele acredita nisso, que tendo-se em poder todas as tecnologias, a ciência, né? A suma ciência, a suma potência. Então ele vai inevitavelmente se dar bem, ele vai ser um homem feliz. Ele crê que isto aumenta a sua capacidade de fazer as coisas. Ele potencializa, né? Então, quem tem a tecnologia a seu dispor, obviamente, infalivelmente, vai ser mais feliz do que aquele que não tem. E aí essa tese, na verdade, se comprova falha, porque ele tem tudo a seu dispor, muito dinheiro, muita gente ao seu redor, pessoas proeminentes,
e muita tecnologia, porém ele se sente entediado. Jacinto sabe também que o saber é essencial. Então, por conta disso, ele tem uma biblioteca com 30 mil livros. É uma coisa assim que deixa Zé Fernandes deliciado, né? Extasiado. Como que alguém pode ter tantos livros? Porém, Jacinto não tem nem tempo para esses livros, ele não tem tempo para nada, porque ele está sempre sendo chamado para uma infinidade de eventos e ele tem que se fazer presente. Aquilo para ele é maçante. Então, o desenrolar dessa história é mostrando que nem sempre a tecnologia vai realmente lhe beneficiar. Ela pode muitas vezes te trazer mal-estar, transtorno, né? Então, talvez o caminho não seja somente isso, não seja somente o saber, não seja somente a alta tecnologia. Essa de Queiroz vai fazendo você compreendendo outros pontos, né, que vão naturalmente acontecendo aqui na história. Acontece, porém, um evento lá nas terras que Jacinto tem, que é propriedade herdada de seus familiares. Aconteceu uma chuva torrencial e despencou uma igreja que tinha no alto. Junto com essa igreja, que sempre era muito comum, né, as igrejas com cemitério ao redor, então o cemitério veio abaixo também. Ali estavam enterrados os antepassados de Jacinto. Quando ele recebe essa notícia, ele manda que imediatamente se reconstrua tudo. E ele faz questão de estar presente na cerimônia de transferência das ossadas. Mas naquele exagero que ele vive, ele acaba separando tantas coisas, ele leva não somente roupas, coisas para usar, ele leva sua mobília, ele leva banheira para banho. São tantas coisas assim que você não acredita. Ele lota 2 vagões de trem só com coisas que ele acha essenciais. Olha, como que eu vou ficar lá no interior, naquele tédio? Certamente não tem uma cama confortável, certamente não tem determinado equipamento que me trará conforto, então eu vou precisar levar muita coisa. E quando o Jacinto chega então a esta cidade que chama-se Tormes, lá no interior de Portugal, ele está acompanhado de Zé Fernandes e, para sua grande decepção, tudo que ele tinha levado, tudo que ele tinha enviado foi extraviado. Enfim, tudo que ele tinha. Ele só chega então com a sua bengala, que ele não larga de uma bengala, não porque ele necessite, não é um problema físico que ele tem. Na época era muito chique um homem usar uma bengala, era uma coisa muito elegante. Então aqueles homens poderosos usavam sempre suas bengalas. Então ele chega com a roupa do corpo e sua bengala. E Zé Fernandes também, né? Então, naquele momento da chegada deles, que era para ser um acontecimento já, porque era para todos estarem esperando, mas aconteceu assim um contratempo, as pessoas não tinham sido devidamente avisadas ali, e teve alguma emergência, uma pessoa foi para um lado, outra para o outro, enfim, não tinha ninguém, não tinha comida pronta para eles, era para ter um banquete, era para ter aquela coisa, né? Uma grande homenagem estar acontecendo, nada. Pra vocês terem uma ideia, eles dormem no chão, são colocados colchões no chão, improvisando ali, porque eles não têm, enfim, simplesmente não estavam sendo esperados naquele momento. Então foi feito às pressas comida para eles, mas aquela comida do interior, sabe, comida de roça, aquela coisa de encher a boca. E Jacinto se sente pela primeira vez assim, um prazer naquela comida. Estão apreciando o céu com estrelas, a água pura daquele lugar. Ele vai começar a perceber coisas que ele não estava habituado, que são as coisas simples, que dão um grande prazer, que dão um aconchego ao ser humano, né? Aquele tédio vai embora e ele começa a se sentir interessado pelas coisas, sente prazer, ele pensa em cuidar das coisas ali, ele começa a ter esse desejo de se instalar definitivamente ali. Ele começa a perceber a sofrência do povo ali daquela região. Ele é um homem milionário, ele não conseguia imaginar que alguém precisasse de um remédio e não tinha dinheiro para remédio, que alguém precisasse de um médico e não tinha um médico à sua disposição. Ele começou a enxergar que as pessoas ali não tinham nada, e elas viviam suas vidas simples, né? E
E ele começou a entender o quanto ele poderia fazer pelo local. Então, ele, dali para frente, ele começa a remunerar melhor seus funcionários. É uma propriedade grande, tem, sei lá, em torno de 30 funcionários, somente ali trabalhando com eles. E acaba, então, melhorando a vida de todo mundo. Ele vai se preocupar em criar escolas, em criar bem-estar para todos. Então ele começa a ter aquele vazio que era a vida dele, foi substituído de repente por uma infinidade de coisas prazerosas, que dava muito bem, que fazia muito bem a ele. Isso foi fazendo com que o dinheiro que ele tinha, que poderia ser muito bom, mas que lá em Paris só lhe causava tédio, ali, quando ele começou a aplicar para outras pessoas, beneficiando o todo, beneficiando a sociedade, ele sentiu um verdadeiro prazer. Então, essa de Queiroz passa essa mensagem para você, né? É como que se o dinheiro que você tem, ele sozinho com você te causa mal-estar, a ganância, o egoísmo. E quando dividido, transformando esse dinheiro em bem-estar para os que estão ao seu redor, para a sociedade, então ali brota uma felicidade, uma satisfação na pessoa que faz esse gesto e, consequentemente, em quem está recebendo esse gesto. Porque é isso, as coisas só ficam bem quando partilhadas com o outro. E até mesmo aquela tecnologia, né, que ele tanto apreciava na cidade, ele viu que ali no interior faria muito bem a muitas outras pessoas. A tecnologia, quando usada para todos, para o bem comum, então ela é extremamente satisfatória, ela é extremamente poderosa, ela de fato vai gerar o bem-estar. Então é isso, é o partilhar para causar o bem-estar. Quando você vai ler uma obra com a idade que esta tem, né, escrita lá no final do século XIX, você tem que entender que o vocabulário é muito diferente. A linguagem é algo que está sempre em transformação. A língua de um país, ela é algo vivo. São as palavras que são usadas hoje, daqui a alguns anos já não estarão sendo usadas mais. Em algumas décadas, o modo de falar vai se alterando bastante. Então, é claro, aqui a gente vai ter um vocabulário bastante diferente, palavras que até a gente não está habituado, você tem que fazer uma pesquisa, procura no Google. Essa de Queiroz é um português, né? Portanto, fala também o mesmo idioma que nós, aqui no Brasil. Mas a língua portuguesa, entre os países falantes de língua portuguesa, ela sofre variações. Então, ele vai usar expressões que para nós aqui não são comuns. Então, você vai ter que ir fazendo essa busca, vendo palavras que já caíram em desuso. É um processo um pouquinho assim, chato, é um pouco chato, mas tudo que te exige um pouco mais de esforço faz com que você saia um pouco melhor disso. Não é uma leitura agradabilíssima, não é não, ela é chata. Ela não é aquela leitura gostosa. Ela fica bastante chata em alguns momentos, fica. Então você tem que ser assim persistente. Bom, eu deixo aqui então meu convite para que você conheça a obra de Eça de Queiroz, que você conheça a Cidade e as Serras. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, dê seu joinha. Eu fico muito agradecida por essa sua manifestação. Encontro você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!